O Gustavo disse que ia fazer um estudo, uma exposição de vários vídeos sobre as mortes do capitalismo com a violência externa. A interna, inclusive essa que ele está mostrando, que você está olhando e você está falando, caramba, então essa é a menos pior. A externa é pior. A externa é pior. Hábito e etc. Mas, gente, na moral, isso é do entendimento de todo mundo. Menos do Henry Bugalho. Eu vou fazer essa piada pra sempre. Veja, eu tô brincando. Até o Henry Bugalho entende isso, tá bom? Tô brincando. As pessoas acabaram aceitando o trabalho assalariado como sendo normal. Se elas não tivessem o trabalho assalariado, como que elas estavam sobrevivendo? Mas elas só precisaram trabalhar, isso é curioso. O Ludwig von Mises, provavelmente mencionaremos ele mais tarde, que é uma das figuras que está aí na base. Eu tô curioso agora de entender. Ele tem toda a descrição histórica no livro dele, que chama As 6 Lições, né? Uhum. Que ele fala assim, nossa, tinha uma massa de, vamos chamar assim, não é esse o termo que ele usa, não me lembro, vadios, de pessoas sem emprego, caminhando pela Inglaterra, elas só conseguiram empregos porque os capitalistas ofereceram. É verdade. Só que elas só se tornaram uma massa sem emprego porque elas foram expropriadas do vínculo direto que elas tinham. Eu entendo o que você está falando, e assim, Entendi. eu entendo. Entendeu? Existe um incentivo muito grande, e eu não julgo. A gente está na Avenida Paulista. Tem um monte de hippie que está aí vendendo artesanato. Eles estariam muito melhor se não existisse a Avenida Paulista, que fosse uma floresta e eles estivessem de boa, numa tribo, tranquilos, vivendo da terra, da colheita deles. Porém. Caralho, mano. É o Eric Cartman, mano. Que porra foi essa? O cara é o Eric Cartman. Um monte de hippie, artesanato. Caraca! Que seria melhor se eles estivessem na tribo deles, vivendo na floresta. Caraca, mano. O cara é o Eric Cartman, mano. Que loucura. Que loucura, brother. Que loucura. Porém, a sociedade vai evoluindo, vai se tornando mais complexa e a ordem natural das coisas é imparável. Você não tem como evitar que o capitalismo emerja, que a revolução industrial emerja, que a globalização emerja, que a Foxconn eventualmente aconteça como uma consequência. Eu entendo a gente tentar conter esses avanços sobre as condições subhumanas de vida, escravidão no mundo moderno, entendo tudo isso. São esforços nobres e acho que justos. Porém, você não tem como escalar a sociedade se a gente não tivesse pessoas tirando os vadios da terra, criando fábricas e empregando. Ele está justificando. Sabe por que os vídeos do Gustavo Machado são essenciais? É porque os caras vão se fazendo de sons pra caramba. Não, bom mesmo era na Idade Média, não sei o quê. Então vamos falar do que acontecia na Idade Média, pá. Aí veja, no momento de industrialização na Inglaterra teve um processo pesadíssimo de violência, o cara era, né, o Gustavo conta, foi marcado com ferro e fogo, literalmente marcado a ferro e fogo, né, e tal. Aí, quando você coloca a vida concreta, se eles são defensores do capitalismo, porque quando a gente fala assim, porra, mas a gente podia fazer um socialismo maneiro, né, etc e tal, e aí o cara quer falar, e o Stalin? E o Stalin? E o Stalin? E os melões do Stalin? Aí você fala assim, eu tenho que defender o que o Stalin fez de errado? Eu não tenho que defender nada, eu não estava lá. O que aconteceu de errado? Tomara que a gente estude um monte da União Soviética para quando a gente tentar transformações sociais, se elas forem tentadas, que a gente evite cometer os erros que Stalin cometeu, que Trotsky cometeu, que Lenin cometeu. A gente não precisa ficar olhando para a história do ponto de vista, como é que é o nome disso? Apologético, certo? Só que os caras falam assim, e o Stalin, e os melões, e o Mao, e os melões, e Cuba, e os melões, e aí é melão para todo lado, que matou melão, e aí aí a gente fica assim, ué, mas eu tenho que defender os caras que mataram melões, eu não tenho que defender nada, na verdade eu tenho que estudar o passado para ver os erros que são cometidos, para ver se a gente evita de cometer alguns erros. Mas os caras ficam nessa coisa, desse foco, olha como é que matou melões, como matou melões, e aí a gente fala, não, peraí, mas na história, a história é complexa, todo mundo mata melões o tempo todo. Aí se a gente coloca assim, no capitalismo também teve melões, ó. Olha os melões aqui no capitalismo. Aí quando a gente aponta para os melões, o cara fala assim, mas aí tinha que ser... Aí passa pano, pô. Aí a gente vê quem é o defensor de homicida, defensor de arbitrariedade. O cara não estava dizendo aqui que o capitalismo era natural, pô?
Se é natural, então por que teve que pressionar? No início do vídeo ele diz assim, o capitalismo é natural e ele acontece quando o Estado não intervém. Aí o Gustavo mostra, sim, mas na história da Inglaterra, quando surgiu o capitalismo industrial, você teve a forçação de barra a partir do Estado. Aí ele fala, não, mas aí era necessário. Ué... Ou o negócio é natural e se desenvolve espontaneamente, ou o negócio é forçado e tinha que ser assim mesmo, porque isso é melhor para a sociedade. Você não pode, ao mesmo tempo, defender que o negócio se desenvolve normalmente, tem que deixar se desenvolver, é só livre processo. Você não pode defender ao mesmo tempo isso, ao mesmo tempo que do outro lado você está defendendo assim, veja bem, mas tinha que ser forçado. Ou é natural, ou tinha que ser forçado, porra. Ou é espontâneo, é só não mexer que faz, ou então você diz, olha, eu prefiro essa forma de vivência e ela tinha que ser forçada, né? Era melhor forçar para desenvolver para melhor a sociedade. Sabe qual é a resposta? A resposta é, foi forçado e você acha que agora que foi forçado e que deu tudo certo, agora não precisa mexer mais. Então não foi espontâneo, né? Esse é o ponto. É mentira, né? Entendeu, Braga? Porque você mente que você nem sente. Você mente porque ou você... Assim, vamos jogar na melhor das hipóteses? Você mente porque você não sabe do que você está falando. Então você está repetindo o jargão, direito natural, a natureza, a espontaneidade, as trocas voluntárias, mas no desenvolvimento cultural real, o que aconteceu foi ser forçado. Como você defende o que existe hoje, você vai dizer assim, mas é bom que seja forçado, porque melhorou. Tudo bem que você diga isso do ponto de vista logicless, mas você não pode, do ponto de vista logicless. Aí começou a prioristicless. Você não pode, ao mesmo tempo, dizer que foi natural e que tá tudo bem se for forçado. Você pode dizer assim, ó, tá tudo bem que foi forçado, porque eu acho que melhorou a sociedade. Isso você pode dizer do ponto de vista logicless. Aí teria outro, que é uma questão ética, mas do ponto de vista logicless, você pode dizer isso. Agora, ao mesmo tempo, tudo bem que foi forçado e é natural e espontâneo, aí não dá. Aí não dá. Aí é simplesmente o não dado entretenimento brasileiro. E aí, assim, é uma conclusão de todo mundo, cara, que vocês mentem. É uma conclusão de todo mundo que a versão que o Gustavo Machado está produzindo não é só uma ideologia. A versão que o Gustavo Machado está produzindo, a interpretação dos fatos que ele está dizendo, é mais próxima do real. Isso é de compreensão de todo mundo. Menos do Henry Bugalho. Meu Deus, eu adoro essa piada, mano. Eu adoro essa piada. E botando assalariados. É uma piada, viu, Henry? Guarda o processo. É uma brincadeira, cara. Tô brincando com você. Não me processe, eu sou legal. Para trabalhar. Como que você via uma alternativa a esse sistema? Eu sei que não foi perfeito na época, mas não sei como seria diferente. Eu entendi a pergunta. Eu não sei se existe uma ordem natural que faça com que as coisas necessariamente caminhariam até aqui. Me parece que assim seria uma prepotência teórica muito grande, sabe? Você teria que colocar-se acima da história, ver todas as... Mas eu entendo o seguinte, então nesses marcos eu filtro a polêmica que eu acho que é mais produtivo. Nós chegamos até aqui, isso é um fato. Né? E é um absurdo você querer reconstruir uma coisa que teve lá atrás. E para ser bem sincero, você não tem nenhum problema em dizer. Eu estou simplesmente dizendo o que aconteceu. Eu prefiro viver no capitalismo do que lá no período medieval. No período medieval. Prefiro viver no capitalismo. Tem um negócio também interessante nisso que você falou. As pessoas estão, de repente, tem que se lembrar que vai emergir um negócio chamado escravidão.